proposição. Agora, não cortamos esta parte do vídeo, mas da mesma entrevista da Político com Trump, que foi divulgada esta manhã, a repórter perguntou-lhe diretamente sobre a Venezuela, só vai entrar lá, e ele descartou e disse, bem, eu certamente não vou dizer-lhe isso. Então ela disse, bem, mas e o Maduro? Vai ter uma mudança de regime. E ele fez uma pausa por um segundo e apenas disse, os dias dele estão contados. E então, quer dizer, ele não quis ir além, ela tentou insistir, mas a conversa parou por aí. Trump só falou isso, mas é a segunda vez que ele diz publicamente, os dias de Maduro estão contados, sugerindo que, devido às minhas ligações e ao poderio militar presente, ele agirá. Pois o problema real é este, né? E eu queria que você avaliasse os prós e contras na visão de Trump, quando ele insiste em dizer coisas assim e tem todo esse poder de combate lá fora. Se ele fizer o que você recomenda agora, que é cancelar e voltar, então ele corre o risco de parecer um tolo. E que Maduro, com todas essas danças estranhas e outras coisas, zombando de Trump, pode acabar, sabe, por cima. E me preocupa que Trump pense, não vou deixar que ele me faça de bobo, então prefiro fazer algo mais enérgico do que simplesmente ir embora. Como você acha que isso vai se desenrolar? Bem, você fez todos os pontos certos. E pode ser que o ego dele o conduza ao processo de tomada de decisão. Isso é sempre possível. Muito do que acontece em Washington é hipotecado ao ego. Ainda estamos na Europa e no Nordeste Asiático, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? É porque precisamos muito estar lá por razões estratégicas, vitais para o EUA? Não, absolutamente não. Estamos a impedir o iminente surto de guerra entre estes vários países que poderiam engolir o mundo? Não, isso é tudo um disparate. Então, acho que o que ele precisa fazer é dizer, francamente, sabe, eu faria o que, sabe, eu sempre falo sobre os fireside chats. Havia apenas, eu acho, 6 ou 7 deles, e eu não sou um apoiador do FDR de forma alguma, mas as conversas à lareira foram eficazes, onde ele se sentava e falava no rádio de uma forma muito, qual é a palavra certa? Em termos muito calmos, discretos, e disse, eu considerei a questão, e foi isso que decidi fazer, e é por esta razão. Acho que ele teria muito mais sucesso do que ele próprio pensa. E se alguém o pressionasse sobre isso, ele disse, bem, eu pensei sobre Maduro e acho que a Venezuela provavelmente merece algo melhor, mas não tenho certeza se removê-lo à força produzirá o resultado que gostaríamos de ver. Quer dizer, há maneiras de expressar as coisas. E se você disser algo assim, as pessoas vão prestar mais atenção em você porque elas vão dizer, bem, o homem está pensando no assunto, ele mudou de ideia. Que assim seja. Mande as tropas de volta. Esqueça. Pessoal, essa nova estratégia de segurança nacional, que tenho certeza vão querer falar, não é bem uma estratégia. É apenas um documento com bastante coisa lá dentro. Mas dito isso, né, uma das coisas que ele quer fazer é nos focar no hemisfério ocidental. Não tenho objeções, sou 100% a favor, mas focar no hemisfério ocidental não precisa envolver a invasão de um país do tamanho da Venezuela. Sabe, estabelecer suas credenciais como uma potência do Ocidente, do hemisfério ocidental, não exige isso. Então, estou um pouco menos preocupado com tudo isso do que talvez o presidente Trump e seus assessores. Mas acho que ele se beneficiaria de simplesmente dizer algo nas linhas que mencionei. E sabe, Maduro, quantos Maduros existem por aí? Provavelmente muitos Maduros, de tipos como Maduro. Sabe, você não vai mudar a cultura, o pensamento e o comportamento político naquela parte do mundo. Então, o que te faz pensar que a remoção de um homem fará qualquer diferença? Eu pensei que aprendemos essas lições da maneira mais difícil em lugares como Vietnã, Iraque, Afeganistão, Panamá. Líbia, só mais um para a lista. Acho que nós não. Pelo visto, não. E quero explorar um pouco isso com a estratégia de segurança nacional. Chad, porque você e eu falamos brevemente ao telefone ontem à noite e acho que tínhamos uma visão meio parecida e eu me pergunto se você poderia compartilhar com nossa audiência aqui que há muitas boas ideias. Você acabou de mencionar algumas delas e conceitos úteis, mas não é uma estratégia de verdade. E eu me pergunto se você pode explicar o que é uma estratégia, se não for apenas este documento chique com uma capa legal por cima. Se não for isso, o que seria uma estratégia de verdade? Bem, eu já escrevi muito sobre esse assunto, como sabe. E eu acho que podemos dizer certas coisas sobre o que uma estratégia delineia seus interesses estratégicos. Ela identifica os interesses estratégicos que são mais importantes ou vitais.
Então, fala sobre a forma como planejamos defender, proteger e garantir esses interesses. Isso não é puramente militar, isso também é comercial. O presidente Trump embarcou nesta dramática campanha de tarifas que eu acho deixa muito a desejar, mas ele entende que há uma ligação entre o que é importante economicamente, comercialmente e militarmente. Então, por que não pensamos no seguinte? Vamos defender a América primeiro. Isso é algo que, sem dúvida, foi sugerido no documento. Digamos que, em primeiro lugar, existem X pilares nesta questão de segurança nacional. Vamos defender a América primeiro. Vamos reservar o uso do nosso poder militar para a proteção dos Estados Unidos e seus interesses vitais. A maioria deles está no hemisfério ocidental, mas nem todos estão. Não vamos mais comprometer nosso poder militar além do hemisfério ocidental. Não vamos tentar exportar democracia à força de armas, certo? Como protegemos o país? Bem, temos que garantir nosso acesso a certas coisas. Quais são elas? Temos que ter acesso ao alto mar. E todo mundo faz. Se eles vão comercializar a maior parte do comércio global, quase 90% é marítimo. Temos que proteger a atmosfera. Precisamos de acesso ao espaço. Todos agora querem acesso ao espaço por razões que não precisamos detalhar, mas oferece oportunidades de comunicação e comércio que de outra forma não existiriam. Então precisamos tomar algumas ações com a nossa estrutura militar, porque a coisa cresceu desproporcionalmente, as nossas necessidades. Não falo dos números de soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros. Provavelmente temos poucos demais. Estes são os que, de fato, entram em ação, lutam e fazem algo. Estou falando desse custo enorme, do número inflacionado de generais e burocratas. Eles precisam ser expurgados. Precisamos de um novo plano de comando unificado que reduza o número de comandos unificados regionais. Precisamos preservar nossa base industrial. Temos que identificar as capacidades industriais específicas de que precisamos. Temos linhas de comunicação científicas que precisamos proteger, não apenas as geográficas. E temos que fechar as bases ultramarinas em países estrangeiros que não servem a nenhum propósito estratégico. E quando modernizarmos nossa força, ela terá que ser uma força diferente, certamente diferente da que tínhamos hoje, que tem suas raízes na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Então, precisamos de forças de alta letalidade, de baixa densidade. Não podemos nos dar ao luxo de ter essas enormes caras da era industrial, formações e unidades de metal pesado e forças navais e assim por diante que Washington adora comprar. Então, essas são as coisas que eu teria procurado numa estratégia de segurança nacional. Eu não os vi de verdade. O que eu vi foi o que precisamos é, de fato, que a Europa decida o seu próprio futuro. Claro, sabe, devíamos ter saído de lá nos anos 90. Se tivéssemos feito isso inteligentemente, teria sido um processo de europeização que se estenderia por 4 ou 5 anos, mas isso nunca aconteceu. Ninguém pensou nesses termos, estávamos a tentar redefinir a aliança da NATO para ser usada contra pessoas em todo o mundo. Isso, francamente, nunca foi do interesse dos povos europeus. Então, essas questões precisam ser tratadas. E eu não discordo do que ele está dizendo sobre a OTAN. Eu pensei que já devíamos ter saído de lá há muitos anos. E a ideia de que os europeus vão logo brigar entre si, qual é? Isso é só estúpido. Europeus são, no geral, populações mais educadas, em melhor situação que nós. O europeu médio tem uma compreensão muito melhor do mundo, eu diria, do que o americano médio. Nosso sistema educacional realmente nos falhou gravemente. E, novamente, esse é outro aspecto crítico da nossa estratégia nacional. Sabe, o que vocês estão fazendo pela educação nos Estados Unidos? Como estão proporcionando um caminho para o emprego? Sim, porque por que vocês estão preparando as pessoas no futuro? Eu gostaria de ver todas essas coisas interligadas em vez de pedacinhos que soam bem. Ah, sim, bem, temos que deixar os europeus cuidarem do seu próprio negócio. Bom, isso é ótimo. E depois o que mais, sabe? Era quase um texto de escrita livre. Mas, no final, não havia um plano de ação. Certo, e essa é uma das maiores questões, mas quero focar em algo que você mencionou, pois saiu uma informação hoje que eu acho
merece ser examinada, e isso é sobre como modernizar nossas forças. Agora, só para contextualizar, nos anos 2000, eu estava, quando ainda estava na ativa, fui designado para os sistemas de combate do futuro, que já falamos muito e que muita gente sabe que foi um desastre completo, etc. O conceito era bom, vamos modernizar a força, né? Temos este, período de tempo para fazer isso. Se tivéssemos feito certo, teria sido maravilhoso, mas um dos grandes problemas que tivemos, e vou focar só neste, foi com a inteligência. Dissemos, sabem de uma coisa? Teremos inteligência perfeita no futuro, então estamos a projetar esta força em torno disso e teremos todas estas capacidades técnicas e teremos esta força interligada com meios de comunicação, basicamente será perfeito. E mesmo assim, na altura, eu dizia, isso nunca vai acontecer. Se você o baseia na perfeição, está nos preparando para ir a um campo de batalha onde um dia vamos perder. Bem, eu me pergunto se algo semelhante a isso não foi anunciado esta manhã pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, quando ele fez este anúncio sobre o que a IA fará pelas nossas forças de combate. O futuro da guerra dos Estados Unidos está aqui e se escreve IA. À medida que as tecnologias avançam, nossos adversários também progridem. Mas aqui no Departamento de Guerra não estamos de braços cruzados. Sob a liderança do presidente Trump, a América liderará a vanguarda nesta transformação tecnológica, revolucionando a maneira como vencemos. E é por isso que hoje estamos lançando Genai.mil. Esta plataforma coloca os modelos de IA de fronteira mais poderosos do mundo, começando com o Google Gemini diretamente nas mãos de cada guerreiro americano. Bem, claro, né? Você literalmente escreveu o livro, muitos livros sobre como reformar, reorganizar e transformar sob fogo, etc. Toda a força, a estrutura, a doutrina e tudo mais. Quando ouço, digamos, a IA e a revolução como vencer, fico um pouco nervoso com isso. O que você acha? Há um autor, Arthur C. Clarke, e ele escreveu um conto chamado Superioridade, e era ambientado numa galáxia muito, muito distante. E havia 2 sistemas planetários que estavam em guerra um com o outro. Um sistema planetário recrutou alguns cientistas geniais e investiu praticamente tudo o que possuíam na superarma. O outro planeta não tinha tantos supergênios. Eles viram o que tinham, melhoraram, expandiram, experimentaram, mas acabaram indo para a guerra com uma diversidade de capacidades, nem todas iguais ou sequer próximas às do oponente. Por fim, a superarma vai à guerra e falha, e o planeta que adotou uma abordagem mais prudente, gastou menos, foi mais ponderado, maximizou o que tinha à mão e estava pronto, no fim, vence a guerra. Eu acho que o secretário Hegseth deveria ler A Superioridade de Arthur C. Clarke. Mas por que ele está fazendo isso? É outra questão. Tudo em Washington é um poço sem fundo. Todo mundo em Washington quer se inscrever em algum programa que alimente a si mesmo, seus eleitores e seus doadores com dinheiro para sempre. Então, tenho certeza de que este novo programa de IA terá milhares de lobistas, pessoas de várias corporações, assim como membros das Forças Armadas, todos lá com as mãos estendidas para apanhar todo o dinheiro que sair do balde que está repleto de dinheiro. E eles farão o que puderem para maximizar seus lucros. E o que eles produzem, ninguém sabe. Quantos bilhões de dólares desperdiçamos no sistema de combate futuro até que, finalmente, o secretário Gates interveio e o cancelou? E ainda bem que ele o cancelou. Ele também cancelou algo chamado veículo de combate expedicionário no Corpo de Fuzileiros Navais. Aquilo foi uma tentativa de construir o veículo impossível, que seria leve, rápido e anfíbio, que protegeria todos a bordo e que poderia ser lançado ao mar a 30, 40 milhas de distância e rastejar até a praia furtivamente à noite ou o que fosse. Foi uma farsa completa, não tinha chance de sucesso. Na maioria das vezes, essas coisas prometem algo que não pode ser cumprido. Isso é quebrar as leis da física. Agora, não sei os detalhes, mas isso é mais um exagero da IA. E neste momento, muitas pessoas no mercado que são muito familiarizadas com a inteligência artificial estão a concluir que esta bolha está prestes a arrebentar. Algumas pessoas acham que já começou. Em outras palavras, suas expectativas do que a tecnologia vai produzir e o resultado real não são as mesmas.
Portanto, leva tempo, é preciso experimentar e avançar devagar. E agora não é o momento de gastar suas economias em uma única coisa. A outra questão é que, ao contrário do passado, há muito trabalho de inteligência artificial sendo feito pelo setor privado. No passado, tínhamos que financiar toda a P&D através do Departamento de Defesa. Não precisamos fazer isso agora. Então, vamos ver o que o mercado aguenta, vamos ver o que o mercado produz. Não vamos atrelar nossas esperanças e aspirações inteiramente a sonhos efêmeros, que podem se revelar totalmente infundados. E uma das coisas que me preocupa ao tomar as decisões certas sobre isso, vou mostrar-vos um nível muito granular de tomada de decisão que está a sair do Pentágono agora mesmo. Então, novamente, em contexto, 4 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e voltando a 2020, com a guerra entre Azerbaijão e Armênia, onde os drones realmente foram o centro das atenções por mudarem a forma como a guerra de manobra era feita no terreno e tudo o que aconteceu desde então. À luz disso, estou preocupado com este artigo que saiu no Military Times na segunda-feira. Diz, é nisto que o secretário de Defesa está focado, 300 mil drones, um aumento que significa que sabemos o que ainda precisamos fazer, mas depois olhamos para os detalhes que você mencionou há pouco, é que aproximadamente 30 mil desses drones serão entregues até julho de 2026, seguido por um aumento para mais de 200 mil unidades até 2027. Agora, Doug, há algumas outras manchetes que podemos mostrar aqui de alguns dos outros... O da Ucrânia e do lado russo, a Rússia está produzindo cerca de 2 milhões por ano agora, e a Ucrânia está em torno do mesmo, mais cerca de 100 mil por mês, e estamos dizendo que os Estados Unidos da América, com todas as nossas capacidades e tudo mais, daqui a 1 ano e meio, estarão em 1 ano, onde eles estão por alguns meses. O que isso te diz sobre onde estamos focados e realmente entendemos a natureza da guerra moderna? A Rússia está em guerra e, como resultado, eles vão redobrar a aposta, né, no que funciona. Eles vão reforçar o sucesso. Portanto, o que eles produzem já foi testado em campo. Eles estão confiantes, sabem que fará um bom trabalho. Não estamos em guerra e não testamos necessariamente tudo em campo. E em vez de colocar todos os seus ovos em uma ou 2 cestas específicas, pode fazer sentido agora usar o que funciona em menor número antes de investir muito pesadamente. Ora, isso já foi feito antes. Se voltarmos ao período entre guerras, soviéticos e alemães nos anos 20 e 30 fizeram muitas experiências, parte disso foi conjunta até 1932, e os soviéticos se beneficiaram enormemente disso, mas eu argumentaria que os alemães também. O resultado foram 2 forças que não eram perfeitas, mas estavam anos-luz à frente de qualquer coisa no Ocidente. Mas isso passou por um longo processo de experimentação, tentativa e erro. Escolher o que funciona, descartar o que não serve e evoluir continuamente. É onde precisamos estar, pausa. Eu me sentiria muito mais confortável se fizéssemos parte disso com soldados reais, marinheiros, aviadores e fuzileiros, pausa. Sabe, eu fiz um trabalho para o secretário da Marinha, ou para o gabinete do secretário da Marinha anos atrás. Uma coisa que parceiros em Iowa nos contaram é que os marinheiros da Marinha dizem: o que realmente precisamos neste navio são espingardas, e você vai lá, obtém a explicação do porquê precisam das espingardas e faz todo o sentido. Você volta e diz: eles precisam de espingardas. 5 anos depois, eles recebem pistolas laser que não funcionam. Em outras palavras, o requisito válido se perde no processo e você obtém algo que o empreiteiro acha ótimo, que pessoas de alto nível adoram, mas não entendem de verdade. E o dinheiro, o tempo e a oportunidade são todos desperdiçados. Então, de novo, entraremos num período sem orçamentos de trilhões para a defesa. Isso simplesmente não vai acontecer. Ninguém quer admitir isso. Ninguém quer admitir que teremos que cortar gastos. Nossos credores estão começando a nos abandonar. Se você não demonstrar nenhuma vontade de ter disciplina financeira, eventualmente seus credores não te fornecem mais nada. Estamos nos aproximando disso. Então, espero que não tenhamos um colapso catastrófico. Sim. A situação não parece boa agora, portanto, creio que este tipo de declarações são provavelmente desaconselháveis e deveríamos moderar um pouco as nossas expectativas e seguir o exemplo dos manuais soviéticos e alemães, ou das décadas de 1920 e 30, e fazer uma experimentação séria
sim, mas não queremos estar no lado errado desse cálculo, como a França e o Reino Unido em maio de 1930, ou quero dizer 1940, desculpe, mas o receio que teremos que parar por aqui. Temos outro programa para fazer quase imediatamente. Então, obrigado por vir hoje, Doug. Nós realmente agradecemos. Não deixe de curtir e se inscrever se ainda não o fez. E nos vemos em alguns minutos no próximo episódio de The Daniel Davis Deep Dive.